Irmãos, gostaria de trazer uma reflexão para cada um de vocês sobre a vinda de Jesus. Como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir diante de tudo isso que está acontecendo em nossos dias. No livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 36 até o versículo 44, Jesus nos dá um alerta e nos dá algumas dicas sobre como seria a sua vinda. E o primeiro alerta que ele nos dá é o seguinte: porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Guarde esta palavra, guarde com você essa palavra, põe na tua cabeça, não esqueça. Porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi no tempo de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estais vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Depois que ele disse estas palavras, ele contou aos seus discípulos uma parábola, ele fez uma comparação da vinda dele com um casamento judaico. Essa comparação do capítulo 25 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 13, é uma comparação do casamento judaico antigo, daquela época. Ele trouxe essa parábola, ele trouxe esse ensinamento, essa comparação. Qual é essa comparação? Vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, ou seja, tinham reserva. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o acaso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem, e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo,
Chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Jesus contou essa parábola para os seus discípulos. E essa parábola é uma comparação com o casamento judaico antigo. Vamos lá, para vocês entenderem um pouco melhor essa parábola. O casamento judaico antigo, ele tem 3 etapas. A primeira etapa do casamento judaico acontecia principalmente com o primeiro item, o Shidduchim. O que é o Shidduchim? É o noivado, é o acordo, é um contrato que o pai do noivo faz juntamente com o pai da noiva. Shidduchim, em aramaico, quer dizer contrato, noivado, um acordo. Segundo item dessa preparação se chama Eiruzim. O que é Eiruzim? É o período de espera. Esse período de espera, o noivo voltava para a casa do pai para preparar o quarto nupcial, a residência onde eles iriam viver, onde eles iriam passar a morar. A noiva se preparava para o casamento. Nesse período de espera, o noivo voltava para a casa do pai depois de fazerem o contrato, depois de assinarem o acordo. O noivo voltava para a casa do pai, preparar o lugar, preparar a casa, preparar tudo que precisava ser preparado. A noiva se preparava para o casamento, as roupas, as joias, e aprendendo a ser esposa. Era uma preparação, segundo item. O terceiro item se chama Nissuim. O que é o Nissuim? É a chegada do noivo e a festa propriamente dita. Então vamos recapitular. Shidduchim, noivado, acordo, contrato, onde as famílias firmavam um contrato e havia o pagamento do dote. O casal já era considerado ligado, mas não viviam junto. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, Eiruzim, o período de espera, o período que o noivo ia preparar a residência, o lugar onde eles iriam viver, certo? E a noiva ia se preparar, ia aprender a ser esposa, ia aprender como cuidar da casa, ia preparar suas vestes nupciais. Segundo, terceiro item era a espera do noivo. A espera tinha um clima de expectativa e vigilância. A hora era desconhecida, criando assim um suspense. As virgens precisavam de lâmpadas e óleo no azeite extra, porque elas não sabiam quando que ele ia vir. O cortejo era festivo, com trombetas e com cânticos. Ao anúncio, eis que o noivo vem,
todos saíam ao encontro dele. Esse tempo de espera tinha todos esses preparativos. Mas o que tudo isso daí que você está me dizendo sobre o casamento antigo judaico tem a ver com a parábola das 10 virgens? O noivo, aqui no contexto, representa a Cristo. A noiva representa a igreja. As virgens representam os crentes, os cristãos. A demora do noivo mostra o tempo de espera pela volta de Jesus. O azeite simboliza a preparação espiritual de cada um. A parábola fechada mostra que a oportunidade, ela tem um limite. Ela tem um limite. Se vocês pararem para analisar a parábola com a tradição do casamento judaico, ela tem uma formalidade muito parecida. A espera do noivo no contexto judaico era um tempo de preparação, expectativa, vigilância e constância. Jesus usou essa imagem para ensinar que devemos sempre estar preparados, com a lâmpada acesa, aguardando a sua vinda. No contexto do casamento judaico, o noivo só podia ir buscar a noiva quando seu pai desse a ordem, autorizasse. Antes do seu pai autorizar ele, o noivo, ir buscar a igreja, o noivo não podia. A casa poderia estar pronta, a casa poderia estar preparada, tudo poderia estar perfeitamente pronto. Mas o noivo só podia ir até a noiva, buscar a noiva, se o pai autorizasse. Vocês lembram aquela parte que eu li para vocês em Mateus 24, no capítulo 36, que eu mandei vocês guardarem com vocês no coração? Porém, a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o pai. Pois é. Você está vendo como a parábola ela se adequa à tradição do casamento judaico antigo? O noivo, quando era feito contrato e preparava a sua casa, ele só podia ir lá buscar a noiva quando o pai autorizasse. Podia estar tudo pronto, tudo preparado, mas se o pai não autorizasse, ele não podia buscar a noiva. E aqui na parábola fala que depois que tudo estava pronto, o pai disse para o noivo: vai buscar a noiva, pode ir lá buscar a noiva. Olha, teve um tempo de preparação, teve uma demora para que isso acontecesse, para que chegasse nesse ponto. E quando o noivo saiu, ele saiu com uma comitiva. Lembra que nós lemos em 25 de Mateus, sobre as 10 virgens? Quando o pai deu a autorização para ele buscar a noiva, ele saiu em cortejo, alegre, feliz com seus amigos, tocando música, tocando gaita, tocando trombetas, anunciando que ele estava indo buscar a noiva, que ele estava indo buscar a sua noiva, e os convidados para trazerem para a festa. E quando ele saiu nas ruas,
anunciando o casamento já iria acontecer. Ele encontrou somente 5 que estavam preparadas, que estavam prontas. Por quê? Porque as 5 que estavam prontas, além do candeeiro, além do candeeiro, ela levou consigo uma vasilha com azeite de sobra, com reserva. A demora, o tempo de demora que se passou até que o noivo chegasse, aquela reserva serviu de combustível, de complemento para que a sua lâmpada não se apagasse. Porque se a lâmpada se apagasse, ela estaria no escuro e não viria o local que ela teria que andar. E tinha 5 que só levou sua lâmpada, mas não levou a reserva. Por quê? Pensava que o noivo já viria, não iria se demorar, mas o noivo demorou. E quando o noivo chegou, quando chegou a notícia que o noivo estava vindo, a lâmpada dessas outras 5 estavam se apagando. Por quê? Porque o combustível já foi usado. E ela não levou reserva. E ela pediu para aquelas outras 5 prudentes: me dá um pouco do teu azeite para que a minha lâmpada não se apague. Não tem como dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para que você consiga chegar até o dia, até o local da festa. E essas 5 foram orientadas aí na venda a comprar. Só que o tempo que ela foi para comprar, o noivo chegou, pegou as 5 que estavam prontas e voltou para a casa, para a festa. E quando entraram na festa, quando entraram no recinto, as portas se fecharam. E quando as portas se fecharam, as 5 que foram comprar o azeite, elas voltaram, bateram e falaram: olha, abre-nos as portas para que nós possamos entrar. O noivo disse: eu não vos conheço. Imagina a tristeza daquelas 5 que não se prepararam adequadamente. Imagina a tristeza daquelas 5 mulheres que não se prepararam para este dia. Não havia mais tempo. O noivo já veio, buscou a que estavam preparadas e levou e entrou para gozar da festa. É aqui que eu começo a pregar para vocês. Desde criança, as pessoas dizem: eu sempre ouvi dizer que Jesus está às portas para buscar a igreja. Eu sempre ouvi isso desde quando eu era criancinha. Cadê Jesus? Jesus, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 2 e 3, diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar. Eu creio do meu coração que já está tudo pronto, tudo preparado. Eu creio. Eu tenho certeza que já está a nossa casa, já está preparada, adornada. Eu creio que a festa nupcial já está pronta. Eu creio que a mesa já está preparada. Eu creio. Eu creio por quê?
Porque os sinais que nós estamos vivendo e presenciando nos dias de hoje são mais fortes do que quando eu era jovem. Nós temos, como diz em Apocalipse, os sinais. E Mateus fala da figueira. Olha, quando Jesus fala, olha para a figueira. Quando a figueira estiver madura, quando estiver dando folhas, folhagens e flores, o fruto estará pronto para ser colhido. A Bíblia, o que a figueira representa na Bíblia? Representa Israel. A figueira na Bíblia representa Israel. E representa que quando o templo que vai ser construído em Israel, quando ele estiver pronto, a igreja não estará mais aqui. O noivo virá nos buscar. E nós iremos entrar para a grande festa nupcial. E nós sabemos que nos nossos dias, Israel está pronto para reconstruir o terceiro templo. Está tudo pronto, tudo preparado. Eu estive em Israel por 4 vezes. Visitei o Instituto do Templo, onde lá nesse instituto ele tem todos os utensílios que serão usados no templo quando for construído. As vestes sacerdotais, o candelabro, o local dos pães asmos. E pelas notícias que nós estamos acompanhando, já está sendo preparado o sacerdote que servirá nesse tempo. Olha os sinais. O sacerdote já foi escolhido nesses tempos nossos. Já foram levados 2 cordeiros, 2 bois, 2 novilhas vermelhas, que são as novilhas que serão sacrificadas no novo templo. Essas novilhas já estão em Israel hoje, sendo cuidadas, sendo tratadas. Nós sabemos que o mundo digital, a inteligência artificial, está dominando todo o mundo. Nós vemos na China que você vai fazer uma compra, pagar, você coloca a palma da mão e não precisa de cartão, não precisa de dinheiro. A palma da sua mão, aquela máquina já faz a leitura e é feito o pagamento da sua compra. Já sabemos que há anos que o chip que fala em Apocalipse já está sendo implantado na mão de muitas pessoas, só que de forma voluntária. O chip que contém toda a documentação, passaporte, RG, CNH, certidão de nascimento, certidão de casamento, cartão de crédito, conta bancária, já está sendo implantado na mão de muitas pessoas que são empresários, que são cheios do dinheiro e desconhecem a palavra de Deus. Só que esse chip está sendo implantado de forma voluntária. A palavra de Deus fala que quando tudo estiver preparado, quando o terceiro templo estiver construído, quando o sacerdote estiver fazendo as suas devoções a Deus nesse templo, será numa época que haverá um acordo de paz. Vocês viram o que o Trump está agilizando com Israel e com a Arábia, com aquele povo? Hoje, nesses dias em que nós vivemos,
um acordo de paz. Gente, só não enxerga quem não quer. O ditado diz que o pior cego é aquele que enxerga e não quer ver. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento. Tudo que a palavra do Senhor nos mostra e fala da vinda de Jesus, do final dos tempos, do final do arrebatamento, nós já estamos vivendo hoje, em nosso tempo. Hoje. Jesus disse aos seus discípulos: estou indo, vou preparar lugar. Eu creio que esse lugar já está preparado. Só que ele não pode buscar a igreja ainda. Por quê? Porque ele não sabe o dia, ele não sabe a hora. Só quem sabe é Deus. E eu tenho certeza que tudo está pronto, está preparado, e Jesus está somente aguardando a ordem de Deus para vir buscar a noiva, para vir buscar a igreja, para vir nos buscar, a nós que servimos a Deus, que andamos segundo o Evangelho, segundo a palavra, que nos santificamos. Estamos vivendo esses dias em nosso tempo. Vigiai, meus irmãos. Se preparem para este dia. Não sejam como aquelas 5 virgens tolas que foram ao encontro do noivo, mas não guardaram azeite de reserva. Que azeite é esse? É a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É a comunhão do Espírito Santo de Deus em nossa alma e nosso espírito. É isso que representa o azeite. Enquanto houver azeite, haverá chama. Enquanto houver chama, o fogo estará aceso. Enquanto o fogo estiver aceso, haverá alegria, haverá contemplação do Espírito Santo em nosso meio, em nossas vidas. Haverá alegria, haverá cura, haverá salvação. O dia que a chama se apagar, o Espírito Santo se retirará, se afastará de nós. Nós não podemos deixar o azeite se findar em nossas vidas. Nós não podemos deixar o azeite acabar em nossas vidas. Não podemos deixar a chama do Espírito Santo se apagar em nossas vidas. E o que faz com que essa chama se apague? O pecado, o adultério, a fofoca, a intriga, a contenda. Tudo isso faz com que a chama do Espírito Santo que está em nós, está dentro de nós, se apague. Mas convém que nós sejamos vigilantes quanto a isso. Se você tem alguém que te magoou, se você tem alguém que fez algo por você, que te chateou, e você está triste com essa pessoa, não espere ele vir até você para se desculpar, mesmo você estando certo. Vá você até essa pessoa, libere o perdão para esta pessoa, perdoe ela. Quando você libera o perdão, a chama que está em ti, que está em você, quase se apagando, ela se acenderá na tua vida. Perdoe, libere perdão. Se você escorregou os seus pés, pecou contra Deus, peça perdão a Deus, se reconcilie com Deus, procure o teu pastor enquanto ainda há tempo, converse com ele, peça perdão daquilo que você cometeu, aquele pecado que você cometeu, para que o pastor interceda por você e Deus,
e você alcance o pecado e deixe, não volte mais a praticá-lo. Se prepare nesses dias que nós estamos vivendo, porque Jesus, o noivo, está às portas, só aguardando a ordem do Pai. Se a chama que está em você, o azeite está começando a acabar, e você não tem força para ir à igreja, mesmo assim vá, porque ainda dá tempo. Vá para a igreja para que aquela chama, aquele azeite se enche, se renove em tua vida. Adore a Deus, glorifique a Deus, se alegrem em Deus, procurem servir a Deus, procurem ir a louvar na casa do Senhor. Faça o bem para aquele que fez o mal para você, não retribua com o mal. Tudo isso que você fizer, você estará acumulando azeite na sua botija. E quanto mais azeite você tiver, mais o fogo do Espírito Santo fluirá na sua vida. É tempo de perdão, é tempo de reconciliação, é tempo de renovo, é tempo de se achegar mais a Deus. Não é tempo mais de brincar de ser crente, de ser cristão. Não é tempo de você ficar questionando A mais B, por que isso, por que aquilo. Para com isso. Não é tempo de ficar, mas não pode cortar cabelo, mas não pode usar calça, mas não pode isso. Para com isso. Quando você for para a igreja e você notar que tem alguém falando mal de alguém, alguém fofocando, alguém fazendo isso, alguém fazendo aquilo, não olhe para essas pessoas para que você não apague a chama que há em você. Você vai ver pessoas assim na igreja? Vai. O que você tem que fazer para que a sua chama não se apague? Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Não olhe para os fofoqueiros. Olhem para Jesus, porque quando você olhar para Jesus, você não terá tempo de olhar para aquilo que está acontecendo ao teu lado. Dentro da igreja? Sim, dentro da igreja. Eu conheço pessoas que não querem mais ir para a igreja. Por quê? Porque viu o pastor desviar dinheiro, porque viu irmão falar mal de irmão, irmã falar mal de irmã, porque conhece algum obreiro que está em pecado, está sentado no púlpito, se esfriou, a chama se apagou. Por quê? Porque olhou para o problema dos outros, ao invés de orar para que Deus salve eles novamente. Aí essas pessoas deixaram de cultuar a Deus, deixaram de ir para a igreja porque olhou para as pessoas, não olhou para Cristo. É tempo de reconciliação, é tempo de santificação. Nunca deixe de ir para a igreja por causa de um pecador. Nunca deixe de ir para a igreja por causa de alguém que está fofocando, falando mal, metendo pau, fazendo e desfazendo. Não! Faça a tua parte, porque é lá que a tua chama vai se acender, é lá que o azeite vai se encher dentro de você. Mas quando você for para a igreja, vá para adorar a Deus. Vá para se alimentar da palavra que o Espírito Santo de Deus trará para o teu coração. Vá, entre na igreja, olhando para a cruz, para Cristo. Jesus disse que nos finais dos tempos, por causa de muitas coisas erradas que aconteceriam em nosso tempo, o amor de muitos se esfriaria.
Não permita com que o erro dos outros faça com que o fogo que há em você se apague. Não permita isso. Continue renovando o azeite. Continue mantendo a chama do Espírito Santo acesa dentro de você. Porque na hora que Jesus vier, na hora que Deus der ordem para o noivo vir buscar a igreja, você tem que estar pronto e preparado. Não pare de servir ao Senhor. Eu ouvi profetas sendo usados por Deus, vários deles, dizendo que nesse tempo em que nós estamos vivendo, Deus irá revelar pecados, irá trazer à tona muitas coisas erradas que estão escondidas dentro da igreja. Mas não é para você desanimar, é para você orar, para você buscar e se santificar. Não olhe para as pessoas que estão cegas, olhem para Jesus. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. É por causa dele que nós saímos de casa e vamos à igreja para adorar, para aprender, para se alimentar. É por causa dele, não por causa daqueles que estão errados dentro da casa do Senhor. Vigiem, se preparem. Os dias estão curtos. A casa já está preparada. A mesa, o banquete já está pronto. Está preparado. O noivo só está aguardando a ordem de Deus, a ordem do Pai, para vir nos buscar. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em seus corações. Não desista de servir a Deus. Santifique-se ainda mais, porque Jesus está vindo nos buscar. Deus abençoe. Um abraço.